Olá meninas, vamos começar aqui com a nossa aulinha básica de hoje. Na aula de hoje nós vamos ver propriedades operatórias dos logaritmos, uma matéria que vai te dar base para você estar resolvendo bastante questões de Enem, também de física e algumas questões de química, tá bem? Então vamos lá. A primeira propriedade que nós vamos estar estudando é a chamada logaritmo de um produto. Eu vou lembrar vocês que quando eu falo assim produto, eu estou falando de uma multiplicação. Porque quando eu tenho uma multiplicação, o resultado da multiplicação é um produto. Então, basicamente, eu teria log de b vezes c na base A, sendo igual ao log de b na base A, mais o log de c na base A. Eu quero chamar a atenção para vocês que o produto ele está aqui no logaritmando. Ó. Então, quando eu falo logaritmo de um produto, eu estou falando que aqui no logaritmando eu tenho uma multiplicação. O que aconteceu então? Essa multiplicação foi separada em duas partes e foi somada. Tá? Então, definitivamente, nós teríamos o produto de um logaritmo na mesma base A, com A maior do que zero e A diferente de 1, é a soma dos logaritmos de cada um desses logaritmos na base A. Ou seja, se eu tenho a multiplicação no logaritmando, eu vou somar os dois logaritmos. Eu vou transformar isso em uma soma, mantendo a mesma base A. Por isso que o log de B vezes C na base A é igual ao log de B na base A mais o log de C na base A. Então, eu separei e somei os dois logaritmos, tá bom? Vamos fazer aqui uma pequena demonstração para você entender o porquê que isso acontece. Vejamos. Suponhamos aí então que eu vou fazer separadamente o log de b na base A, depois eu vou fazer o log de c na base A e por fim o logaritmo do produto. Então primeiramente eu vou fazer o log de b na base A. Se eu não sei qual é o resultado, eu vou chamar o log de b na base A de x. Tá? Transformando isso em uma equação exponencial, ficaria então a elevado a x igual a b, né? E para ficar mais tranquilo, eu vou inverter isso. Eu vou dizer então que b é igual a a elevado a x. Isso porque se eu tenho a elevado a x igual a b, eu tenho uma igualdade, a igualdade ela vale para os dois sentidos. Então eu também posso dizer que b é igual a elevado a x, eu vou chamar isso de primeira equação, equação 1. Depois eu vou calcular o log de c na base A. Como eu não sei esse resultado, eu vou chamar isso de y. Transformando isso numa equação exponencial, eu teria a elevado a y igual a c. Da mesma forma que eu fiz na primeira, eu vou fazer agora também. Ao invés de escrever a elevado a y igual a c, eu vou fazer c igual a elevado a y, porque a igualdade vale nos dois sentidos. E eu vou chamar essa equação de equação número 2. E por fim agora, se eu tenho o log de b vezes c na base A, e eu não sei qual é esse resultado, eu vou chamar isso de z. Okay? Então eu teria aqui, ó, log de b vezes c na base A, eu vou chamar de z. Colocando como equação exponencial, eu terei então a elevado a z igual a b vezes c. E também eu vou reescrever isso. Vou reescrever como sendo a elevado a z igual a b vezes c, certo? E aí eu tenho então três equações, tá? E eu vou fazer o que agora? Eu vou pegar essas equações e vou fazer uma substituição. Eu vou substituir a equação 1 e a equação 2 na equação 3, que é essa equação que diz que a elevado a z é igual a b vezes c. Então eu vou trocar o b e o c. Okay? Aqui na equação número 1, eu disse que b é igual a elevado a x. Então, aonde apareceu o b, eu vou colocar a elevado a x. E aqui na equação 2, eu disse que c é igual a elevado a y. Então, aonde apareceu o c, eu vou colocar o a elevado a y. Observe que o b é o de vermelho e o c é o de amarelo. Então, fazendo a substituição, eu terei a elevado a z igual... No lugar do b, eu coloquei a elevado a x. No lugar do c, eu coloquei a elevado a y. Então, agora eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Aqui, gente, eu vou relembrar para vocês. Se eu tenho uma
multiplicação de potência de mesma base, eu posso conservar a base e posso somar os expoentes. Então, se eu tenho a elevado a m igual a elevado a n, a propriedade fala que eu posso pegar o m e somar com o n, que são os expoentes. Então, fazendo isso na equação aqui, eu vou ter então a elevado a z vai ser igual então a elevado a x mais y. Eu somei os expoentes usando a propriedade que eu mostrei no quadro anterior. Então agora eu tenho z, que é os expoentes, né, vai ser igual a x mais y. Eu estou utilizando aqui a lei da igualdade, né? Quando eu igualo as bases numa equação exponencial, eu posso cancelar as bases e trabalhar apenas com os expoentes. Então eu tenho aqui que o z é igual a x mais o y. Agora lembra, quem que era o z? O z, ele era o resultado do logaritmo do produto. Tá? Então agora eu posso dizer com certeza que quando eu tenho log de b na base A, isso é igual ao log de b na base A mais o log de c na base A. Lembra que esse log de b na base A mais esse log de c na base A seria o z desconhecido. Como aqui o z foi a soma do x mais o y, então eu posso deduzir que o logaritmo de um produto é o log de b na base A mais o log de c na base A, como nós queríamos demonstrar. Vamos para um exemplo para ficar mais tranquilo para vocês? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui então o log de 5 vezes 6 na base 4. 5 vezes 6 na base 4, o que eu faço então? Eu transformo isso numa adição de logaritmos, né? Ficarei então log de 5 na base 4 mais o log de 6 na base 4. Eu peguei a multiplicação e transformei ela numa adição. Isso aqui é muito legal porque você pode usar isso para resolver várias coisas. Você pode pegar um número muito grande e quebrar esse número transformando ele em uma multiplicação. Por exemplo, o 5 vezes 6 é igual a 30. Então, se eu tivesse log de 30 na base 4, eu poderia escrever esse 30 como sendo log de 2 vezes 15 na base 4. E aí, se eu escrever log de 15 na base 4, eu posso escrever log de 2 na base 4 mais log de 15 na base 4. Tá? Então eu posso fazer várias coisas utilizando essa propriedade. Eu posso ter também o log de 30 na base 4, ao invés de escrever ele como sendo 2 vezes 15, eu posso escrever como sendo 2 vezes 3 vezes 5, porque 2 vezes 3 são 6, 6 vezes 5 são 30. E aí eu transformaria isso numa adição de logaritmo. Eu faria log de 2 na base 4, mais log de 3 na base 4, mais log de 5 na base 4. Observa que era duas multiplicações, aliás, 3 multiplicações. 2 vezes 3 vezes 5, e aí foi transformado em 3 somas. Log de 2 na base 4, mais log de 3 na base 4, mais log de 5 na base 4, ok? Então, essas propriedades são muito válidas para a gente fazer várias coisas no nosso dia a dia e resolver várias questões. É nóis!